Olá pessoal, eu me chamo Cosme e tô aqui no Pode Contar, o podcast da Contabilidade R. Monteiro. Faz um tempo que eu não vim aqui, a gente teve que dar uma pausa, mas a gente retomou ainda na primeira temporada do nosso podcast. E pro episódio de hoje eu convido o João, que é advogado e vai conversar um pouco com a gente sobre o direito do trabalho, tecnologia, futuro e as aspirações dele. João, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Cosme. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando estiver assistindo, para todos vocês. Muito obrigado, Cosme, pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação poder conversar com você, com a sua audiência, com o pessoal ligado a R. Monteiro, que é uma empresa, uma contabilidade que eu admiro muito. Vai ser um prazer trocar uma ideia sobre negócios, sobre carreira, sobre empreendedorismo e sobre todos esses assuntos que a gente vive no dia a dia. Legal. E pra gente começar essa conversa, eu queria começar do começo. Quem foi o João criança, assim? Como foi sua infância? Quais eram as suas aspirações no começo da vida e da sua jornada? Olha, uma coisa que me define muito e que não tem como dissociar é que eu sou gêmeo, né? Eu sou irmão gêmeo. E isso marcou a minha infância, assim, a infância e a adolescência, que é uma diferença muito grande. Meu irmão não é idêntico a mim, nós somos bivitelinos, mas você nascer e crescer com uma pessoa da mesma idade, né? Marca, né? Porque tudo é dividido, né? Você não tem um aniversário só seu. Por outro lado, você nunca tá sozinho, né, nas brincadeiras e tudo. Então, a minha infância foi marcada por isso, foi marcada por uma família bem estruturada. Meu pai é médico, minha mãe é advogada, só que minha mãe ficou grávida de gêmeos no final da faculdade de Direito, que ela fez PUC, e ela nunca exerceu o direito. Ela passou na OAB, ela estava grávida de 2, e aí logo vieram os gêmeos. E aí depois veio minha irmã, 2 anos mais nova que a gente. Eu imagino minha mãe com 3 crianças pequenas em casa. Então era essa loucura. Meu pai nos plantões, né, médico aqui em São Caetano, e nós tivemos uma infância muito feliz, com família, né, rodeado dos avós, dos tios. Claro, com dificuldades e problemas que todas as famílias têm, mas as minhas lembranças são lembranças de uma infância feliz, né? Sempre fui uma criança muito criativa. Eu acho que isso era uma marca, assim, então eu escrevia textos para apresentar no Natal com pecinhas de teatro. Eu era uma criança assim, ligada a esse lado da criatividade. Eu gostava muito de redação, sempre fui uma pessoa da área de humanas, então ligada a artes, né? Sempre gostei muito de música. Depois, um pouquinho mais velho, fui fazer teatro na escola, e sempre em contato com as matérias que são ligadas mais às humanidades. Então, português, história, geografia, nunca fui muito da matemática, das exatas. Então, basicamente foi essa minha formação, minha infância, e depois eu fui indo para os caminhos que me levaram primeiro para o jornalismo e depois para o direito, né? Ah, legal. A gente vai falar um pouco dessas áreas aí e da forma como você conseguiu torná-las correlatas dentro do seu ser, assim. E quando você era pequeno, você lembra de algum sonho seu, assim, eu vou crescer e ser tal coisa? Já que você já vinha dessa questão da arte, criatividade, tinha alguma coisa que você lembra e fala assim, eu acho que, sei lá, eu era pequeno, eu sonhava em ser ator, cantor? Não, então, eu gostava muito de escrever, né? Então, talvez na minha imagem, primeiro vem aquela ideia de seguir o que o pai faz, de ser médico, coisa que logo passou, porque eu vi que não era bem a minha praia, mas chegou a ter esse desejo. Mas logo eu percebi que a minha praia estava ligada à escrita. Acho que meu sonho talvez fosse ser escritor. Fosse ser poeta, escritor, sei lá, roteirista, alguma coisa ligada a isso. E conforme a coisa foi avançando, eu fui buscando algumas carreiras que tinham mais a ver com isso, né? Comecei a me interessar muito cedo também pelas ciências sociais, pela parte, né, como a sociedade se organizava, a política. Eu lembro bem na escola.
que os professores estavam explicando os sistemas, né? Capitalismo, comunismo, tudo, e isso me encantou, me apaixonou a ideia dos sistemas. Do sistema capitalista sempre me interessou, e também do comunismo, né? Eu lembro que eu trouxe isso para casa e lembro de uma longa conversa com meu pai, explicando as diferenças, colocando o ponto de vista dele, mas é uma lembrança que eu tenho de muito cedo isso despertar em mim, e não estou falando nem de posicionamento ideológico ou político, eu estou falando de interesse. De conhecimento. Eu tinha muito interesse de saber como que a sociedade se organizava, né? Então, eu sempre eu acho que era por aí. Então, aí eu comecei a escrever músicas, né? Quando na adolescência, escrevia letras, e com um primo meu que também tocava, e a gente fazia uma parceria, ele fazia a música, eu fazia a letra, e a gente começou a ir por esse caminho. Então, tinha uma banda e a gente escrevia essas músicas nos festivais da escola. E aí teve até uma passagem interessante que eu me orgulho bastante, que foi no terceiro colegial. A gente escreveu uma música que chamava Carta aos Amigos, que era uma música como se fosse uma despedida daquele grupo de amigos que a gente tinha, que todo mundo se preparando para o que vinha depois, né? Para o que vinha depois. E era um festival de alunos, né? Escreviam as músicas. Nós fomos apresentar essa música no festival com uma expectativa altíssima de que fosse ganhar, porque eu não tinha dúvida que era excelente, assim, pro nível. Falsa modéstia eu nunca tive. E a gente sabia pelo retorno que as pessoas davam, nossa, essa música é demais e tal. Então eu fui lá já com aquela sensação de, opa, é só pegar o prêmio e ir para casa. E aí foi uma frustração, porque na hora que saiu o resultado, a gente não ganhou. Não ficou nem em terceiro, nem em segundo, nem em primeiro. Foi uma outra, e aquela sensação e tal. Só que os professores tinham preparado uma surpresa. Eles colocaram essa música como ao concurso, tiraram do concurso, todos os professores aprenderam essa música e apresentaram pra gente, né? Depois, que no final desse festival, eles já estavam ensaiando no violão, os professores aprenderam, e aí foi aquela satisfação de falar, não é que nós perdemos, é que a música eles consideraram muito boa e tiraram do concurso. Do concurso. Né? E aí o dia seguinte, quando a gente chegou, esse festival de música, ele fazia parte de um evento mais amplo da escola, que trazia cultura para dentro da escola e tudo, e no dia seguinte já estava a escola cheia de cartazes com trechos dessa letra, né? Então a gente chegou e estava a escola toda. Então essa foi uma experiência que foi muito marcante para mim, né? No final já na adolescência, escola, né? No final da escola, que me deu certeza que era esse lado da escrita, né, que era a minha vocação, e eu acho que até hoje é um pouco a minha praia essa, sabe? Quando você teve esse diálogo com seu pai, só resgatando, você lembra mais ou menos que idade você tinha? Era muito cedo, eu acho que eu devia estar na 6ª série, ou que era a 6ª série antes, né? Eu devia ter uns 12, 13 anos. Legal, e aí no final da escola você teve esse ciclo encerrado, muito... eu acho que de forma muito orgulhosa, assim, de ter tido essa música e ter tido esse trabalho, foi uma coisa que te marcou. E logo você entra direto pra comunicação, ou a comunicação te encontra de que forma? Como foi legal. Isso aí? Então, aí... Voltando um pouco, assim, nessa minha trajetória, e essa música eu acho que reflete um pouco isso, também me define como pessoa. Eu sou uma pessoa muito de grupo. Eu cultivo grandes amizades, eu tenho relações antigas com amigos dessa época, e vivia nesse momento num grupo muito forte de amigos, e que a gente começava a conversar, e cada um decidindo o que ia fazer da vida e tal. E aí nessa época eu comecei a ter uma ideia de fazer ciências sociais. Que também estava ligado com aquilo que você já tinha de desejo antes. Que estava ligado. E eu lembro que aí foi numa conversa também, aí meu pai aparece nesses momentos decisivos também da vida, né? Legal. Numa conversa com o meu pai, eu falando, pai, eu tô querendo fazer ciências sociais. E meu pai não incentivou muito. Ele não te bloqueou, mas também não... Mas também falou, tem certeza? Pensa, porque hoje eu entendo, porque é um momento muito cedo de escolha. A gente não sabe qual é exatamente o mercado, o que significa cada escolha. Sim. Eu acho que precisa um pouco de referência, né? E nesse momento meu pai falou, pensa bem, porque a escolha que você vai fazer agora, talvez você goste muito da matéria, mas não sei se você conhece o que é a profissão, né? Pensa um pouco, tem várias opções que você vai
vai poder trabalhar essa sua veia, esse seu jeito, mas existem outras opções. E aí eu comecei a pesquisar essas outras opções. Nessa época, a minha mãe, que tinha estudado direito, ela me deu uma série de livros de direito para eu ler também, falou, pensa no direito, o direito pode ser uma boa alternativa, porque a gente estuda sociologia, a gente estuda a sociedade e tal. Eu gostei muito do que eu vi, fiquei em dúvida entre prestar direito e começou a aparecer a ideia do jornalismo. Então, eu estava meio em dúvida entre direito, publicidade e jornalismo. Comecei, depois que eu descartei as ciências sociais, eu comecei a pensar nesses caminhos. E acabei optando pelo jornalismo, achando que o jornalismo era o que estaria mais ligado a essa minha ideia de escrever, né? Era mais ligado a isso, né? A registrar, a fazer as reportagens e tal. Então foi assim que eu escolhi. Nessa dúvida, eu acabei optando por jornalismo, fui fazer cursinho para entrar nas faculdades que eu queria, que era ou a USP, ou a PUC, ou a Metodista, que na época era uma grande faculdade de jornalismo. Uma pena que aqui na nossa região a gente ela tenha perdido um pouco dessa força. Era uma faculdade fantástica na área de comunicação, uma universidade, né, que muita gente se formou pela Metodista da minha geração. E eu tenho muito orgulho de ter feito Metodista. Acabei entrando na faculdade de jornalismo, foi uma grande paixão o jornalismo, ainda é até hoje, eu adoro ter feito jornalismo, ter exercido o jornalismo, e acho que foi assim, naquela escolha meio sem certeza, nessa fase final de adolescência, jovem adulto, que não sabe exatamente, e acabei falando, jornalismo. E foi ótimo. Não é porque eu mudei de carreira que eu acho que não foi uma boa escolha. Foi excelente. E para você ter escolhido, assim, ter se visto como comunicador, como que foi? Porque você completou a faculdade, se tornou jornalista e trabalhou durante um tempo né? Sim. Como que foi para você essa experiência, assim, de ter tangibilizado aquela ideia, que ainda de criança que não fosse exatamente, mas que foi de alguma forma, e você ter se tornado aí um jornalista, um comunicador? Eu acho que foi talvez uma das experiências mais marcantes da minha vida foi a jornada do começo da faculdade de jornalismo até o final da minha experiência prática, profissional, direta com jornalismo. Foi um capítulo, assim, que eu guardo com muito carinho e que me influencia até hoje. Primeiro deles é que foi na faculdade de jornalismo que eu conheci a minha esposa, né? A Carol eu conheci no primeiro ano de jornalismo, ela era da minha turma, comecei a namorar ela no segundo ano, estamos juntos até hoje. Então, casados há mais de 15, juntos há 20 e tantos, né? Então, eu sou péssimo de contas, mas é bastante tempo. Então, e além dela, muitos grandes amigos eu conheci na faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo me deu tudo que eu sonhava com relação às expectativas desse entendimento de sociedade. Então, excelentes professores, um estudo profundo da música, das artes, da cultura. Da escrita também. Da escrita, das técnicas de escrita, da técnica de reportagem, da importância de você fazer uma curadoria de informação, entender qual é a fonte, como que você pode tratar isso de uma maneira profissional, ouvindo os dois lados. Era uma faculdade muito forte, com ótimos professores, que ensinou muito. E na faculdade de jornalismo foi o meu primeiro despertar por uma outra vocação que eu sempre tive e que eu acho que começou a perceber, que foi o lado empreendedor. Eu sempre fui um empreendedor. Eu nunca... todas as minhas experiências profissionais, elas caminharam para isso. E lá no jornalismo, eu tive uma experiência profissional que não foi exatamente de empreendedor, mas foi excelente, porque eu comecei a estagiar no jornal da faculdade, que era o Rude Ramos Jornal, que era como se fosse... todo mundo desejava entrar no Rude Ramos. Era como se fosse uma elite ali da intelectual da faculdade. Todo mundo queria, porque tinham ótimos professores, era um estágio bem remunerado, ele pagava a bolsa completa da faculdade, tinha muitos benefícios de estar no Rude. Eu tentei um ano, não consegui, no segundo eu consegui entrar. Eram provas, testes, e fiz o estágio com colegas brilhantes que hoje estão em grandes veículos de comunicação, Globo, diversos, e conheci muita gente ali. Então ali foi uma experiência profissional muito rica, que eu aprendi também a lidar com o poder, a tratar da política, a cobrir questões do dia a dia. Isso me formou como jornalista. E no final do curso, Cosme, de jornalismo, a gente tinha que apresentar um TCC.
E o TCC foi a gente resolveu criar um jornal para São Caetano. Então, uma das coisas que são marcantes na minha vida também é a minha relação com essa cidade. Eu nasci em São Caetano, me formei em São Caetano, sempre vivi em São Caetano, a não ser uma experiência que eu tive fora do Brasil, mas São Caetano sempre foi eu conheço muito essa cidade, minha família toda daqui dos dois lados, então tenho raízes aqui. E resolvi que eu, junto com outros colegas, a Carol, a minha esposa, mais um casal de amigos e mais outro colega, né? A gente resolveu fundar um jornal em São Caetano. Esse era o nosso TCC. O TCC não era só o jornal, era o projeto do jornal. Era a concepção dele, pesquisa de mercado, como é que esse jornal iria se sustentar, qual seria a linha editorial desse jornal, como que ele viveria de propaganda, se era gratuito, se era pago. Então a gente estruturou, qual era o projeto de diagramação dele, gráfico. Então ele foi um projeto completo, que a gente envolveu uma série de professores nisso. Então nisso a gente teve aula de empreendedorismo, porque envolvia um professor da área de negócios da comunicação que tentava viabilizar esse jornal. Envolveu a parte editorial, que nosso orientador foi o professor Júlio Veríssimo, que era na época editor de política da Folha. Era um cara muito bem colocado no mercado, né? Então, a gente teve muitos grandes professores que nos rodearam. Rossana era professora de fotografia, nos ensinou a parte gráfica, o Reis era na parte de diagramação, enfim, criou-se um corpo de professores e foi um TCC que foi muito bem sucedido. Então, nós apresentamos o número 0, que foi um jornal de verdade lançado na cidade, entrevistamos grandes pessoas nesse jornal. E esse foi um sucesso, tiramos nota máxima, 10, foi premiado, recebeu, por conta disso ele deu start. E como o projeto ele já trazia a semente de uma continuidade, nada mais natural de que ele não parasse no TCC. E essa foi a minha experiência de empreender com jornalismo. Logo que eu saí da faculdade, nós abrimos o Jornal São Caetano Agora e trabalhei nesse jornal por 5 anos, que foi o período em que esse jornal existiu em São Caetano. E aí foi uma escola de tudo, tanto da parte de negócios, porque a gente tinha que estruturar um jornal muito cedo, a gente era todo mundo muito jovem, saindo da faculdade, com pouquíssima experiência profissional, somado a uma experiência de jornalismo mesmo. Eu lembro uma passagem rápida aqui para você. Não, fica à vontade. Para você entender como que foi marcante isso do ponto de vista de negócio. A gente, logo cedo, um consultor, que é uma pessoa que hoje falecida, mas que foi uma grande referência para a gente, que chamava Valdivo Begali. Ele era uma pessoa aqui de São Caetano também, que trabalhou nas grandes multinacionais, no Grupo Silvio Santos, era uma pessoa dos negócios. E ele viu o nosso jornal, ele se interessou pelo jornal e resolveu dar uma consultoria para a gente praticamente de graça. Ele falou, é simbólico, vocês fazem um anuncinho da minha consultoria que eu tenho aqui, eu vou ajudar vocês a estruturar isso como negócio. E foi fantástico. E eu lembro desse primeiro momento que ele falou, como vocês estão divididos aqui? Porque vocês são em 5, o que vocês fazem? E aí eu lembro da resposta. Eu falei, olha, eu faço política, né? Eu cubro a Câmara de Vereadores de São Caetano, o Cláudio faz esporte, a Carol faz a parte de cidades, a Mariana faz a parte de cultura, o Gabriel faz a parte de... E era assim. Ele falou, mas não era nada disso que eu perguntei. Eu quero saber quem que vai fazer a parte financeira, quem vai fazer a parte comercial, quem vai fazer a parte administrativa, e vocês só estão falando de parte operacional, essa divisão que vocês falaram, e o resto, né? E aí a gente começou a estruturar essas partes, né? Então, foi uma grande lição. Esse empreendedorismo, essa maneira de estruturar um negócio, foi ali que eu aprendi e levo até hoje, né? Nossa, é legal você ter comentado, porque eu conheço a família Begali também. E tenho contato com os filhos, enfim. Então, um beijo aí pro pessoal da família Begali. São pessoas incríveis mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer ele também, super querido. Sim. E a notícia do falecimento dele foi muito triste. Foi triste. Foi, mas... É isso, assim, que bom que contribuiu, é o que vale, né? Às vezes as pessoas, elas passam pela vida da gente, elas contribuem, elas vivem eternamente. Elas permanecem, o Begali tá com a gente aqui até hoje. Pra fazer parte da sua história, muito legal essa lembrança. E aí, vivendo do jornalismo, passando por todos esses desafios de estruturação, em algum momento você encontrou o direito ou o direito te encontrou, e como que foi isso? Eu sempre... Eu não desisti do direito nessa escolha do jornalismo. Desde que no começo que eu estava pensando em fazer direito ou jornalismo, sempre foi uma opção o direito.
eu sempre gostei da ideia de fazer direito. E quando eu comecei a fazer o jornal, logo eu me matriculei, eu fiz o vestibular aqui na USCS para fazer direito em paralelo. Então, durante esses 5 anos que durou o jornal, foram os 5 anos de faculdade de direito. Então, eu fiz a faculdade de direito como uma segunda formação, com o objetivo de me tornar um jornalista melhor. Eu falava, olha, se eu quero ser um jornalista com profundidade, que discute os temas sociais, políticos, econômicos, conhecer a estrutura legal vai ser um diferencial, né? Então eu fiz direito com essa ideia. Essa era, quando eu comecei na faculdade, essa era a minha mentalidade. Tanto que eu nunca, no começo, eu não me interessava pelas matérias mais práticas do direito, de petição, do dia a dia do direito. Eu falava, eu não vou ser advogado, não vou ser juiz, eu quero saber da parte mais teórica, eu quero... Então, até isso, em retrospecto, eu até me arrependo um pouco de não ter me envolvido mais com a faculdade de Direito naquela essência, até na parte de networking, de amigos. Eu entendia que eu era um jornalista fazendo um complemento, que eu tinha a minha turma de jornalistas, que eu tinha a minha formação de jornalista e que de Direito era um pouco menor. Então, eu me formei em Direito, adorei o curso de Direito, acho que o curso de Direito é um curso muito forte, muito completo. Eu super recomendo para quem tem algum interesse em fazer direito. Direito ele é apaixonante, porque ele trata do ser humano, ele trata dos conflitos que são tão inerentes à nossa realidade. Então eu adorei fazer direito, mas não queria ser advogado. Não é que eu rejeitava a ideia, eu estava muito bem como jornalista, achava que essa era a minha ideia mesmo. Então me formei em direito. Para não dizer que eu não prestei a OAB, eu prestei logo que eu me formei, mas sem qualquer preparo, não passei, não cheguei longe de passar, não estudei nada para a prova, não me preparei, fiz a prova por fazer e não passei. E aí eu tenho que retroagir um pouquinho para falar por que acabou essa experiência do jornalismo, que foi por como que eu mudei para o direito, né? A gente aplicou ali, que fazia parte do nosso projeto lá do TCC, uma ideia de separação. O jornal, a gente conseguiu separar o que era negócio do que era editorial. Então, isso foi uma coisa que está no manual de redação da Folha. A Folha trouxe isso para o Brasil, e como a gente teve uma influência grande da Folha na formação do São Caetano agora, a gente absorveu isso, que eles chamavam de... Não foi a Folha que inventou, mas a Folha conseguiu traduzir isso de uma forma muito clara nos seus manuais, que era a separação igreja e Estado. O que significa aqui? O que é da igreja, o que é do Estado, é do Estado. A igreja, eles chamam a parte editorial, o Estado, eles chamam a parte administrativa, comercial e toda a parte empresarial. E uma parte não pode comunicar com a outra. Não pode existir uma influência da igreja no Estado e nem do Estado na igreja. Porque isso acaba com a linha editorial do jornal. Qual é o maior ativo que qualquer veículo de comunicação tem? Pode ser gratuito ou pago, qualquer coisa. É a audiência dele. Aqui, mesmo esse podcast, mesmo as mídias que não são tradicionais, o maior ativo é a audiência. E se você perde a credibilidade com essa audiência, você vai perder financeiramente também, os anunciantes, etc. Então, até pelo bem do negócio, você precisa preservar a linha editorial. E nós fizemos isso. Isso teve um custo, né? Teve um custo político, teve um custo que as forças, as lideranças, eu não vou fulanizar aqui, dizer que foi A ou B, mas isso acho que caberia em qualquer força política. Eu não entendi um jornal de pessoas jovens que às vezes batiam na administração, às vezes elogiavam porque ele era independente, e tinham anúncios da prefeitura, então a gente começou a sofrer uma espécie de pressão dos dois lados, né? Tanto no editorial quanto para secar recursos e tal, e chegou uma hora que nós achamos que não valia mais a pena. Todo mundo muito jovem, achando que tem uma carreira inteira pela frente, ficar dando um murro em ponto de faca, não ganhando suficientemente bem, vendo os outros colegas da mesma faixa já com melhores remunerações e tudo. Aí chegou uma hora que a gente falou, vamos encerrar aqui, sem dívida nenhuma, a coisa tá boa, vamos parar. Paramos, fechamos o jornal, a empresa continuou, a editora, era uma editora que tinha um jornal, a editora ficou com o outro casal que era sócio nosso, a nossa amizade continua até hoje, eles tocaram e nós terminamos o jornal. Eu, a Carol e o Felipe, que era um sócio nosso também muito amigo meu até hoje, publicitário, nós fechamos o jornal e aí abriu uma janela. O jornal fechado, eu já tinha formação de direito e formação de jornalista,
tendo que dar o próximo passo. E a Carol, e aí eu fui influenciado pela Carol, minha esposa, ainda bem que foi uma experiência fantástica. Falou, João, e se a gente aproveitasse isso? Eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio, não fiz porque na época da faculdade a gente já começou a se envolver aí com o jornal, com não sei o que lá. E já ficou, assim, já permaneceu no jornal, né? Porque você terminou e já foi. Não teve essa chance. Ela falou assim, agora ou nunca, eu vou. Eu lembro que ela até deu isso, até eu vou. Se você não quiser ir, depois se a gente volta e toca a nossa ideia de casar e tudo, mas se você fosse comigo ia ser ótimo. E ela me deu essa chacoalhada, eu falei, quer saber, eu vou. E aí foi um período de estudar inglês para ir, a gente se preparou, a gente tinha um pouquinho de dinheiro que sobrou do jornal, que financiou algumas coisas, teve ajuda também, foi para lá. E aí vocês foram para onde? Para Londres, né? Nós fomos viver em Londres, fiquei lá na Inglaterra por 7 meses, depois mais um mês que a gente conseguiu viajar por alguns países da Europa e voltamos. Então foi uma experiência de 8 meses lá na Europa, que também mudou muito a minha vida, foi muito importante. E aí eu fui com as 2 formações, com essa experiência de jornalismo terminada, sem a OAB, e lá, acho que foi um tempo de maturação, né? Que as pessoas falam de ano sabático, tudo acabou funcionando um pouco como isso. Não era a ideia era aprender inglês mesmo, e aprendi um pouco do inglês, fui fazer trabalhos braçais, trabalhei como faxineiro, cleaner, né, servi em lanchonetes e tudo, e fui maturando a ideia de ir para a área jurídica. Eu acho que o que agora em retrospecto, pensando, o que eu acho que me pegou é que eu sempre tive. E eu acho que isso também vem um pouco talvez o que eu puxei eu vim de uma família de médicos, né? Como eu falei, meu pai era médico, meu avô era médico. E esse cuidar das pessoas, essa ideia de você poder ajudar as pessoas que te procuram, sempre esteve dentro de mim. E com jornalismo, um bom jornalista não faz isso. Tipo, o bom jornalista, ele não ajuda individualmente as pessoas. Pelo contrário, se ele fizer isso, ele está maculando a sua... Ele é parecido um pouco com a função de um promotor ou de alguém que defende o interesse difuso da sociedade. Mas você não pode intervir a favor de uma pessoa que você se sensibiliza. Você é um pouco... tem as mãos atadas para fazer esse tipo de trabalho de acolhimento. E eu tinha isso de alguma forma dentro de mim e comecei a perceber que isso tem mais a ver com o direito do que com o jornalismo, essa disposição de, a pessoa vem a mim e eu posso acolher a história dela, fazer o meu possível para ver o ponto de vista dela, para ajudar ela. Então esse estalo foi dando nessa viagem. Eu conversei muito com a Carol, ela foi uma grande parceira nessa decisão. Eu falei, Carol, quando eu voltar, já que eu tenho que voltar quase que do zero, porque a minha primeira experiência tinha um estágio no RUD, tinha a primeira experiência no jornal que a gente fundou, mas nunca tinha uma experiência de redação para voltar a ser jornalista e bem colocado. Eu ia ter que dar alguns passos atrás. Eu falei, já que eu vou ter que dar um passo atrás, eu vou experimentar o direito, porque eu acho que pragmaticamente é uma carreira que vai me dar mais sucesso financeiro e etc. ao longo prazo. E também eu acho que é mais a minha praia. Ela falou, eu também acho. Vai nessa, vamos voltar. Eu vou pro jornalismo, que é a minha. Você vai pro direito. E foi isso. Ela voltou ganhando um pouco mais do que eu, por muito tempo, né? Porque ela já estava mais avançada na carreira de jornalista. Eu tive que ser estagiário de direito. Então eu voltei, prestei a OAB agora dessa vez a sério, passei na OAB e fui procurar estágio no meu primeiro escritório, que foi eu fiquei mais de 10 anos nesse escritório, que aí já é o outro capítulo aí da história. Teve uma palavra que você disse que eu estava tentando juntar isso para perguntar em relação ao direito. Você disse que em algum momento na faculdade de comunicação você teve um despertar. Esse despertar eu não sei se você poderia descrever ele como uma questão de, eu tinha esse sentimento dentro de mim, aí eu tava vivendo aquilo e aquilo me despertou para isso. Teve algum momento assim que você consegue linkar o direito e a comunicação para você, esse despertar de alguma coisa? Eu não lembro, assim, de um momento específico no direito, esse despertar. Eu lembro desse fluxo de ideias que surgiram, né, durante a viagem, que eu já estava com a faculdade toda na cabeça, formado em direito. Isso veio de uma forma um pouco mais gradativa do que da comunicação. Foi caindo a ficha de que
eu tinha uma vocação mais de tratar o pessoal, as pessoas. Eu tenho um papel social relevante, sou apaixonado pela profissão de direito, eu acho que ela é importantíssima, mas tem um lado pessoal aí que é desse ajudar, que é desse ouvir, desse acolher, que foi me caindo a ficha na viagem, nesse período. Então não foi uma coisa assim tão abrupta, mas eu acho que eu sou mais advogado mesmo, eu acho que foi um resgate dessa ligação aí com a minha mãe, que não exerceu o direito, mas me incentivou a fazer o direito, fez o direito, né? Estudou direito. Então eu acho que foi mais gradativa. E foi também durante o próprio exercício da advocacia que eu fui me apaixonando, né? Foi no dia a dia que eu fui entendendo mais e vendo a grandeza da profissão de advogado, né? E se conectando com você mesmo, né? Dentro dessa sua nova atividade. E nesse período que você sentiu que você estava lá em Londres, vivendo uma cultura totalmente diferente, daqui teve um impacto muito relevante para você, assim. Você traz muito disso, do que você viveu lá, para quando você volta para cá? Muito. Foi transformador. Eu nem gosto, hoje, pensando já mais maduro, né? Antes eu valorizava muito essa experiência e colocava, talvez até como se eu tivesse, olha que experiência transformadora, como se eu tivesse vivido um grande momento especial, mas na verdade foi para mim, mas eu entendo que é uma coisa banal, foi só um intercâmbio, uma coisa baseada numa situação que eu tinha condições de fazer, então não tem nada aí de heroísmo nessa jornada, mas teve pessoalmente para mim um papel importante de mudança de perspectiva de mundo, porque como eu falei que eu tenho raiz muito forte aqui em São Caetano, o meu mundo era desse tamanho, né? Meu mundo era esse triângulozinho que é a cidade de São Caetano, 14 quilômetros quadrados, 140 mil habitantes, uma cidade que tem algumas características de uma cidade mais moderna, mas também tem muitas características de uma cidade provinciana, de interior, todo mundo se conhece, um lado conservador muito forte, e essa era a minha formação, esse era meu universo. Quando eu fui para lá, eu vi uma outra realidade, eu convivi com pessoas diferentes, eu convivi com uma diversidade maior quanto à questão de orientação sexual, quanto à questão de pensamento político, quanto à questão de povos, né? Conviver com pessoas de outras religiões, de outras culturas. Então foi, num aspecto geral, eu vi, poxa, o mundo é muito maior do que o meu aquário, né? Essa foi a grande transformação que eu acho que eu trago dessa experiência, né? E também o trabalho que eu exerci lá também me transformou, me trouxe um pé no chão maior, de entender a realidade de se colocar num país como estrangeiro, como imigrante, né? Com trabalhos que não são tão valorizados, entender uma cultura diferente da nossa. Então, quando eu voltei e eu fui fazer o estágio, eu lembro da entrevista que eu fiz com o Wagner Polo, que foi foi o meu primeiro chefe no direito, uma pessoa que eu admiro muito, foi primeiro meu chefe, depois meu sócio, hoje é um amigo, uma referência no direito, e ele foi fazer a minha entrevista porque eu fui indicado pela Sâmia, que hoje é minha sócia. E a Sâmia, na época, ela me indicou por conta de uma amizade que eu tinha com a irmã dela, que é a Amanda, que estudou comigo lá atrás, no Quarup, nesse grupo de amigos que eu falei. Então, para mim, a minha vida faz sentido de toda essa construção que eu faço de amigos e de grupos e tal, me levou para lá. E ela falou, olha, eu vou te trazer uma pessoa para ser entrevistado, para estágio, que ele nunca trabalhou em direito, mas eu acho que valeria eu dar uma chance para ele. Isso é o que a Sâmia falou. E o Wagner me entrevistou e falou, João, pela sua formação, pelo que eu tô vendo, beleza, pode começar o estágio. Mas eu tenho uma preocupação, porque você já tem mais de 5 anos aí de formado em jornalismo, você já teve uma experiência de um jornal próprio, você já tem 2 faculdades e tal, você vai começar como estagiário, você vai ter que fazer trabalhos que são menores, você vai ter que ir lá tirar xerox, porque era assim, na época não tinha essa tecnologia toda, né? Ia ter que ir em fórum, pegar em balcão, tirar xerox e tal. Falou, e você vai responder para 4 advogadas, todas elas mais ou menos da sua faixa de idade, não sei se você vai dar conta, se você vai se interessar. Falei, Wagner, eu tô recomeçando, eu acabei de fazer trabalhos ali, né, que também não eram alinhados com
com as minhas formações. E aqui eu já tô então pode demorar um pouquinho, mas eu topo. E entrei. E foi a melhor experiência profissional que eu tive. Ali eu aprendi a ser advogado, a gente atendia uma conta que era enorme, que era de uma multinacional, cuidava da carteira trabalhista, e aí eu comecei minha trajetória em direito muito rápido, porque eu comecei como estagiário, mas já com a OAB. Então, logo eu tive... Aí é a junção da oportunidade também, né? Com preparo, que todo mundo fala, mas é uma realidade. As pessoas que estavam lá, todas na minha faixa de idade, começaram, as meninas, né? Era um grupo majoritariamente feminino que trabalhava lá, Cíntia, Fabíola, Sâmia, Silvia, mas a Cíntia ficou grávida e ela cuidava da carteira trabalhista, eu tive que cuidar da carteira trabalhista, depois ela retornou. Depois a Fabíola ficou grávida, depois a Sâmia ficou grávida, cada uma ficou grávida 2 vezes, então eu tive que transitar em todas as áreas do escritório e aprendi a área trabalhista, a área de cobrança, a área empresarial, e fui me tornando advogado na prática, né? Então foi uma experiência fantástica. E aí eu trouxe também da minha primeira experiência no jornalismo e na comunicação alguns diferenciais. Na parte empresarial, eu trouxe o que eu aprendi no jornal para dentro do escritório. A gente vivia uma realidade que o nosso escritório lá, a Polo Advogados, era um escritório dedicado a esse grande cliente, porque o Wagner era egresso desse cliente, ele abriu o escritório e a vocação dele era atender esse cliente. E a gente começou a perceber, que eu digo que o Wagner também percebeu isso, não foi eu só, foi o grupo, começou a perceber que essa realidade não ia ser eterna, né? Começou a mudar, a questão de compliance começou a ficar mais forte, e aí ter um escritório que cuidava de uma área interna por muito tempo começou a ser questionável, começou a falar, não, vocês têm que participar de concorrências e etc. E aí eu falei, Wagner, a gente precisa abrir, né? Vamos trazer clientes menores, mostrar a nossa experiência, e o Wagner nunca teve uma vocação, isso eu tenho tranquilidade de falar porque ele mesmo fala, e ele nunca teve uma vocação de ser empresário, ele é um grande advogado, mas não tinha esse tino comercial, networking, e falou, João, te incentivo, vai lá. E aí eu comecei a frequentar a OAB, entrei em grupos de networking, como o BNI, por exemplo, foi onde eu conheci o Luiz, né, Monteiro, um dos seu sócio aí na R. Monteiro. E comecei a trazer... Aí o escritório começou a se estruturar um segundo escritório lá dentro, que era muito menor do que o grande escritório que cuidava da conta da multinacional, e começou a crescer devagarzinho, até chegou um momento em que houve essa cisão por opção do Wagner, né? Ele falou, olha, João, eu acho que a gente está num momento que as coisas não estão se encaixando profissionalmente, porque eu tô olhando para esse lado, querendo terminar uma relação da melhor forma, você está olhando para esse, querendo começar um negócio e as coisas. Então, eu não vou atrapalhar, segue seu caminho. Ele foi muito generoso, ele permitiu que eu saísse com os clientes que eu conquistei lá dentro, que proporcionou eu abrir o escritório que eu tenho hoje. Quer dizer, meu escritório começou lá dentro com todo o incentivo dele. A equipe que era da Polo, a que ficou, depois veio toda para o meu escritório, que a Sâmia, minha sócia hoje, o Marcelo, que está comigo até hoje, clientes daquela época estão comigo até hoje, então é uma continuidade. Na verdade, o meu trabalho, o escritório, aí, a gente está desde 2018, mas eu trabalho no mesmo propósito, com os mesmos clientes, há pelo menos mais uns 10 anos para trás. Então, um escritório razoavelmente jovem, mas nem tão jovem se for pensar na semente que nasceu dentro lá do Polo, né? Nossa, que legal essa história. A gente vai falar um pouco do seu escritório, e aí dar todos os créditos e tudo mais. Eu queria só saber, voltando um pouquinho, quando você teve essa percepção, só para eu entender, você já comentou que você teve apoio da sua esposa, mas em algum momento passou por, não sei, por família, rejeitar a ideia de você começar de novo? Porque você tinha ido pra fora, voltou e já tava com esse pensamento muito claro pra você, de que tivesse que dar uns passinhos pra trás pra recomeçar. Mas você sofreu algum tipo de rejeição, assim? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu só tive apoio dentro de casa, na família. Eu tava muito, muito convicto quando eu voltei, né? Eu já, né, durante esse tempo, a coisa foi amadurecendo. Eu conversei com meus pais por telefone, né? Não tinha... A internet não era tão... Existia internet já, mas não tinha essa facilidade de conversar por vídeo. Era telefone mesmo.
Mas teve algumas conversas, mas assim, eu acho que no fundo, eles até preferiam, sabe? A minha mãe como advogada, meu pai incentivava essa área do direito também. Eu acho que eu só tive apoio dos avós, dos pais, dos tios. Eu não tive nenhuma rejeição, não. Ah, legal. Talvez um pouquinho de alguns professores de jornalismo, de alguns colegas que falavam, pô, João, você vai para tem uma ideia de que direito é careta, é chato, é conservador, é tal, e falava, pô, João, não. Mas eu acho que eram grandes amigos que estavam naquela linha de vamos perder um jornalista e tal, mas nessa brincadeira, mas no fundo todo mundo incentivou também. Todo mundo incentivou porque sabiam, né, que é esse resgate de propósito, né? Às vezes a gente tá fazendo uma coisa, a gente entende que valeu, e eu acho que você foi muito feliz no seu processo de jornalismo. E assim, não tem nem o que te perguntar sobre como encontrou o direito, ou se o direito te encontrou, porque eu acho que foi muito complementar. Eu acho que você já entrou no jornalismo com esse direito muito acoplado, do tipo, vou estudar e tal. E é uma das coisas que a gente sempre comenta, que o estudo é muito essencial. E as pessoas às vezes negligenciam, porque a gente tá num período de fato que a internet é que manda e desmanda. Às vezes a gente, eu quero saber como faz tal coisa, deixa eu ir na internet ao invés de buscar informação ou a fonte da informação. Mas, enfim, o estudo é importante você trazer. É primordial. Eu acho que a gente vive uma época de informações mais rasas, né? E mais difundidas também. Tudo tem dois lados, a informação tá aí para todo mundo. Mas o tempo é um recurso que nos foi roubado e que para você se aprofundar em qualquer assunto, você precisa do tempo, né? Então hoje se procura pós-graduações EAD rápidas, fáceis, que vão te dar um diploma, uma carteirinha de estudante, e o resto da pessoa não está interessada. Não estou falando todo mundo, mas existe uma facilidade de conteúdos mais rasos, e para você realmente chegar na essência, às vezes você precisa recuar, aprofundar. Eu por sorte, né, minha jornada me proporcionou fazer 2 faculdades de peso, de profundidade, de conteúdos importantes, e mais 2 pós-graduações que eu tenho de Direito do Trabalho e um MBA em Direito Empresarial. E eu acho que o estudo também é uma marca em mim, né? Eu acho que o estudo eu acho que é importantíssimo. E outra coisa que você tocou, que é essa busca por propósito, eu acho que ela é essencial na nossa jornada, e ela não termina, né? Porque nós somos uma peça em completa transformação o tempo todo. E se a gente se enrijece e fala, eu já achei o meu propósito, agora eu já sei o que fazer, agora sim eu tenho certeza, eu acho que é o começo do fim desse crescimento. Você começa a se bloquear para o novo, né? Então eu acho que a gente pode... legal, achei meu propósito, tá, mas a vida muda, mas as ideias mudam, mas a realidade muda. Então, uma coisa que hoje eu me defino muito, que eu acho que as 2 faculdades me deram, mas no jornalismo talvez tenha sido mais forte, eu sou um apaixonado pelo ponto de interrogação. Tipo, eu acho que a dúvida, ela é o começo de tudo. A dúvida é o que vai trazer o conhecimento, a dúvida é que vai trazer o diálogo, é a que vai trazer a abertura. A gente vive num mundo de muita certeza absoluta, de muito, eu sei que é isso, eu acredito nisso, e tal. E essa certeza enrijece, né? Então, a dúvida, e a faculdade de jornalismo ensina a gente a questionar, a interrogar. Ela trouxe para mim uma possibilidade de ser um melhor advogado, inclusive, porque o advogado, eu estava falando isso agora, recente, só para trazer uma história para ilustrar, hoje eu sou dirigente da OAB aqui de São Caetano, eu sou tesoureiro da OAB, e a gente participa de eventos de entrega de carteiras para os novos advogados, e no último que eu participei, coincidentemente, caiu no dia da mentira, né? Dia 1º de abril. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer um discurso falando sobre a verdade, que eu achava tão importante esses novos advogados e colegas que estavam ingressando, entender simbolicamente eles receberem a carteira no dia da mentira. E aí eu vou amarrar essas 2 coisas com o que eu falei lá. Eu falei assim, olha, nós advogados trabalhamos com a verdade. Por mais que na sociedade as pessoas gostem de fazer piadas de advogado, que 3, 4 advogados junto é quadrilha, piadas das quais eu sempre achei absurdo, não gosto, eu acho que não tem nada a ver, as pessoas confundem um pouco o que é a vocação, o que é a importância do advogado na sociedade. Um pouco por culpa também da nossa classe, de alguns da classe, mas muito também por desconhecimento.
Então eu falava, olha, por mais que a sociedade questione, nossa matéria-prima é a verdade. Só que a verdade, ela não é absoluta nunca e para ninguém. Ela é como se fosse uma esfera que cada um tem um ponto de vista dessa verdade. Então, a verdade, a grande beleza do advogado é que nós não trabalhamos com a nossa verdade. A gente trabalha com a verdade do nosso cliente, do outro. A gente trabalha com um ponto de vista da verdade. Essa percepção faz com que a gente tenha que respeitar também o colega que está do outro lado da mesa, vendo a verdade dele e defendendo a verdade dele. Esse respeito com quem está do outro lado é fundamental para que você exerça uma boa advocacia, até para o benefício do seu cliente, porque a solução que a gente apresenta, muitas vezes ela está numa construção que é negociada, através de um acordo, através de parâmetros que você firma, acordos tácitos que você faz com a parte contrária, que às vezes nem tão claros assim. Você vai burilando um problema até que ele se torne solúvel e que você consiga solucionar. Às vezes é na pancada, às vezes é na luta, às vezes é na composição. Então, você entender que a verdade não é absoluta, que você só está defendendo um ponto dessa verdade, faz com que você tenha mais clareza de respeitar o papel de um juiz que também está vendo a verdade sobre um ponto de vista, do colega que está vendo o ponto de vista do seu cliente, da outra parte. E isso me tornou um advogado melhor. Então, ver através do jornalismo, o respeito à dúvida, ao ponto de interrogação, faz com que eu entenda no direito que a verdade não é absoluta, que ela é ponto de vista e que ela é uma construção que ela tem que vou falar um palavrão aqui, que ela é dialética mesmo. Ela vem de uma tese que eu construo, de uma antítese que a outra parte coloca, de uma síntese que o juiz dá e isso acaba numa sentença não é nem a minha defesa e não é nem a minha inicial, nem a defesa do colega ou vice-versa. Isso a gente vai rebater em recursos. Então é uma construção coletiva. A gente está para chegar na justiça. Então hoje eu sou um apaixonado pelo direito e pela advocacia acima de tudo. Você fala, você queria ser juiz ou você... Não, eu sou muito feliz como advogado, eu sou muito realizado como advogado e como empresário da área do direito também. Porque eu acho que a sociedade precisa de advogados, dessa mediação e desse diálogo que só o advogado consegue fazer para solucionar o que a sociedade produz de conflito. Porque a sociedade traz conflito. E se não tiver esse mediador profissional, as coisas pioram. Eu acho legal ver você explicando direito desse jeito, me resgata a sua fala daquele lance do eu queria cuidar do outro, e aí ver essa construção assim é muito nítido e palpável pra mim, o quanto pra você faz diferença e como que o direito encaixa nesse seu propósito, assim, faz todo sentido ver assim, obrigado, nitidamente. É isso mesmo. Muito legal mesmo. E aí, para falar um pouco da sua área de advogado aí, né, do direito, quais são as áreas de direito que você tem foco? Eu queria que você vendesse o jabá também do seu escritório aí, já aproveitasse, falasse um pouquinho dessa sua trajetória como empresário. Obrigado, Cosme. Então, como eu falei, o nosso escritório, ele nasceu de uma continuidade de um projeto maior que era Apollo Advogados, né? Então eu tenho sempre muito respeito a essa minha origem e a escola que foi esse escritório. E aqui eu quero mandar um abraço, se o Wagner Polo estiver nos assistindo, um grande advogado, uma pessoa que eu respeito, que eu admiro muito. A Silvia Meloni também, uma grande advogada que participou dessa construção. A doutora Cíntia, a doutora Fabíola, a doutora Sami, o doutor Marcelo e todas as pessoas que passaram lá. Então, começou daí. Mas é diferente. Por quê? A hora que eu resolvi empreender, primeiro... eu não entendo negócio como um trabalho individual. Eu acho que tem que ser uma construção coletiva de grupo. Eu não digo que não pode funcionar, mas eu preciso de sócio, eu preciso ter gente do meu lado. Então, a primeira coisa que eu fui buscar era quem seria o meu parceiro nessa jornada. Nisso, mais uma vez, a Carol teve um papel decisivo, porque logo que eu saí do escritório, eu comecei a procurar e fui convidado para participar de outros escritórios, conversei com advogados que queriam me ter como sócio. E nessa época eu já tinha uma parceria com a Sâmia, que ela estava dentro da Apollo, mas a Apollo já estava num processo de finalização, né? Ela percebia isso, o Wagner mesmo percebia isso.
E eu estava num processo de começo. E a gente já tinha uma parceria lá dentro. Eu era mais uma parte mais comercial, de atendimento, captava clientes e a Sâmia tocava. Isso lá dentro. E eu fiz uma parceria com ela. Falei, Sâmia, eu vou abrir um escritório. Esse escritório vai ser tudo que eu sonhava e não conseguia fazer aqui, porque era uma estrutura maior, porque tinha outra cultura. Mas vai ser uma continuidade. E eu queria que você estivesse comigo nessa jornada. Você topa? Ele falou, João, eu topo, mas eu tenho um compromisso com o Wagner. Eu vou terminar aqui. Pode demorar 1, 2 ou 3 anos. Eu vou estar aqui. Se você quiser, eu posso fazer paralelamente uma parte mais operacional para você. E entro de cabeça, se você me esperar, se você puder me esperar, eu entro de cabeça como sócio. E a gente fez um acordo. Falei, Sâmia, se a gente conseguir caminhar nisso aí, der certo, quando você vier, você vem igual. A gente é sócio igual, meio a meio, e a gente fez esse acordo. E deu certo. Acabou que ela veio, e eu falo da influência da Carol, porque nessa busca por sócio, eu já tinha essa parceria com a Sâmia, a gente conversava muito, eu trazia as propostas para casa, e a Carol falava assim, João, você já tem uma sócia, você já não precisa procurar mais. É a Sâmia, ela te completa, ela tem um outro perfil, ela olha para dentro, você olha para fora, ela é uma pessoa que tem virtudes que você não tem, você tem virtudes que ela não tem, vocês se complementam, vocês se gostam, vocês são leais, vocês têm história junto, não precisa procurar mais. E me caiu a ficha que eu já tinha a sócia que já estava nessa parceria, e aí a coisa se concretizou. Então, aí eu e a Sâmia fundamos um escritório. Eu vim primeiro, depois ela agregou, e que é um escritório que ele tem 4 pilares, assim, para eu trazer assim, um resumo do que é a TVA, que é a Tavares Vasconcelos Advocacia. O primeiro deles ele é um losango, o nosso logo é um losango, que tem estilizado o meu T de Tavares, o V de Vasconcelos dela. Nos 2 vértices desse losango, lá em cima está a gestão. Porque eu entendo que sem gestão não dá para a gente ter um escritório de advocacia sustentável que vai entregar o que o cliente precisa. A gente entrega segurança jurídica para o cliente. Como que nós vamos entregar segurança se a casa estiver bagunçada? Então a gente precisa ter métrica, a gente precisa dar lucro, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter tudo que uma empresa tem, e isso pode parecer banal em outras áreas. Hoje no direito a coisa avançou um pouco, mas no direito era quase que um palavrão você se tratar como uma empresa, porque o direito é daquelas profissões que se vê como uma vocação, como, eu não sou empresário, imagina, quase um palavrão falar em fazer negócio em direito, eu sou advogado, e enche a boca para falar. Eu nunca vi assim, até por direito ter sido a minha segunda formação, eu ter tido uma experiência. O direito para mim era um negócio bonito, mas uma profissão como qualquer outra, que está lá para prestar um bom serviço. Então, gestão. No outro, aí indo para a lateral, comunicação. Aí eu trago toda a minha formação jornalística. Eu acho que o direito é comunicação. Primeiro, eu tenho que comunicar bem com o meu cliente para ouvi-lo bem, entender o problema dele, para poder saber, para achar a solução. Sem um bom diagnóstico, eu não vou achar uma boa solução. Então, eu preciso comunicar muito bem com ele. E preciso voltar para ele a tradução do que é esse universo jurídico. Eu tenho que ouvir e tenho que falar também, comunicar claramente, sem juridiquês, sem linguagem rebuscada, sem palavrões para esconder o desconhecimento, porque isso acontece muito. Às vezes o advogado não tem a certeza e ele se esconde atrás de uma falsa erudição. Isso não é só de advogado, várias profissões, e nós nunca quisemos isso, que era uma advocacia simples, uma fala de português, claro, seu processo é isso, você tem esse risco. Comunicação. E comunicação também como estratégia de negócios. O direito, eu preciso com o cliente, com o juiz, as petições nada mais são do que contar a nossa versão para o juiz e esperar uma decisão, convencer ele do que a gente quer. Então, comunica com o juiz, comunica com o judiciário e comunica com o mercado. E aí vem a parte de comunicação empresarial dentro do escritório, que é um pilar. Eu preciso trazer conteúdos jurídicos até para defender as causas que a gente está envolvido dentro da sociedade, para vender o nosso peixe, para mostrar o que nosso escritório faz de melhor. Então, comunicação. No outro pilar está o nosso core business, que
que seria o trabalho mesmo, efetivamente, né? Que seria a busca da perfeição técnica. E aí tá sempre como busca, porque perfeição a gente nunca vai ter. Então a gente tem que buscar que o português seja bem redigido, que a gente tenha formação, as poses, entenda o direito duro mesmo, como ele tem que ser feito, porque nada adianta uma perfumaria, tudo bonito, comunica bem, gestão, mas não tem bons advogados e não entrega resultado. Então a gente precisa, ali é outro pilar. E por fim, na outra ponta que une tudo isso, está o atendimento. Um escritório de advocacia que não atende bem, ele não consegue cumprir a sua missão. Primeiro porque o cliente não vai enxergar o valor, porque isso a experiência me trouxe. Tem causas em que você atua maravilhosamente bem e perde. Essa é uma humildade que a gente tem que reconhecer. E tem causa que você não atua tão bem assim e ganha. Porque não é você que decide, quem decide é o juiz. Sim. E você não é o dono da causa. Às vezes o cliente tem uma causa mais bem estruturada e você vai ter um melhor resultado. O que vai diferenciar, o que o cliente enxerga de valor, é como você traduz tudo isso. É você mostrar para ele que você está preocupado com o problema dele, que você vai dar um retorno rápido, que você vai fazer tudo que está a seu alcance para isso. Então, exige que você se dedique a isso, que você estude o seu cliente, que você se aproxime dele. E a gente procura se aproximar de uma forma quase, ainda está dando para fazer isso, quase que artesanal. Colocamos à disposição nossos contatos pessoais, meu e da Sami, o cliente tem acesso, ele consegue a qualquer momento falar com o advogado, então a gente coloca o atendimento. Esse é o pilar do escritório. Agora, as áreas que a gente atende, como é uma continuidade, a gente é muito forte na área do direito do trabalho. Eu fui, por muito tempo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Caetano. Hoje eu sou diretor lá ao lado do presidente João Paulo Borges, que faz um grande trabalho lá representando os advogados, do qual tenho muito orgulho de fazer parte do grupo dele. Mas eu liderei a parte de advogados trabalhistas da cidade, tenho pós nisso. Tive essa experiência lá na Polo, então é uma área que a gente domina muito e que está alinhado à nossa visão de ser o grande escritório de direito do trabalho da cidade. Não digo que nós somos hoje, mas estamos nesse caminho de ser reconhecido como um grande escritório disso. Por quê? É uma porta de entrada também. Através do direito do trabalho, a gente enxerga os problemas que o empresário tem, que o trabalhista é uma parte importante dos problemas, não só o trabalhista do fórum, do processo, mas a prevenção trabalhista, a gestão de pessoal, tudo isso faz parte do nosso escopo. E também uma parte empresarial, da qual também tenho pós-graduação nisso, a gente cuida de contratos, a gente cuida também, né, da parte de cobrança, a gente faz para os nossos clientes como se fosse uma terceirização de departamento jurídico, né, um BPO jurídico, nem sempre a gente chama assim, mas na prática é isso que acontece, a gente acaba tomando os problemas empresariais dos nossos clientes. Então esse é o foco principal. E a gente faz direito de família também. Direito de família lá dentro do escritório, ele encontra muito a vocação pessoal minha e da Sâmia. A Sâmia também, estou falando por ela, mas falo com propriedade porque conheço bem ela profissionalmente. Ela tem essa vocação também muito humana, né? Ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de atender, de criar relacionamento. E na área da família é uma área que a gente entende que o atendimento talvez seja até mais importante que a técnica, porque a gente precisa ter uma sensibilidade. As pessoas na área da família, quando nos procuram, elas estão muito sensíveis, ou elas estão passando por um divórcio, ou uma perda na família. Então, nesse momento, a gente precisa ser muito aberto ao que está acontecendo e, ao mesmo tempo, entender que aí não é ganhar ou perder. Porque, às vezes, quem está do outro lado, hoje, circunstancialmente, não está se entendendo por conta da divisão de um bem, ou por conta de o filho vai ficar com quem, em que época da semana, em que dia, mas foi o seu companheiro durante 10, 15, história, 20 anos. Talvez vocês consigam reconstruir uma parentalidade, ou então uma briga de família, acabou de morrer um parente, um pai, e os irmãos são fragilizados, mas tem então não está um inimigo do outro lado. Então, a gente sempre falou que o advogado de família ele não pode jogar gasolina numa fogueira. A gente precisa pagar, a gente precisa conversar, a gente precisa chamar o outro lado para conversar, o advogado da outra parte, mediar. Isso vai muito ao encontro do que a gente é como advogado. Então, a gente tem esse lado empresarial e tem esse lado da família. E esses lados às vezes casam, porque muitas das empresas, elas são empresas familiares,
que às vezes nessa rotina familiar acaba existindo algum conflito ou alguma perda. A gente atende também a família dos empresários que estão lá. Então, em resumo, essa é a história da TVA, é um escritório que traz o direito na parte mais do dia a dia mesmo, dura, de audiência, de fórum. A gente aprendeu muito isso na época da advocacia para essa multinacional, tá, sabe fazer muito bem o conflito, o confronto, as audiências, as sustentações, tem experiência para isso, tem resultado para isso, mas também traz um lado mais moderno da advocacia, mais tecnológico. A gente procura acompanhar a evolução da tecnologia e também menos embolado. A gente procura ser existem já outros, eu não quero falar, só a gente está fazendo, não é verdade. Existem outros escritórios que estão nessa mesma linha, mas a nossa certamente é essa, de proximidade com o cliente, de não afastar, aproximar, de entender que a gente é uma prestação de serviço. Eu sou apaixonado pelo direito, mas não acho que o direito está acima das outras profissões. Ele é uma parte de uma profissão super importante, mas ela tem que romper com esse juridiquês, com esse embolado. Então a gente fala português claro, a gente conversa, a gente erra português às vezes na fala, a gente às vezes conversa de uma maneira informal, vai num cliente assim, que eu não costumo usar terno e gravata no meu dia a dia, a não ser numa audiência. São detalhes, mas na verdade mostram qual é a nossa linha. Nosso cliente, ele está aqui para ter um aliado, e esse aliado tem que falar a língua dele. Basicamente é isso. Muito bom. Tem uma dica de ouro aí para falar para quem estuda direito ou comunicação? Ainda nessa sua trajetória? Tenho algumas dicas, eu acho, para as duas áreas e para empreender também. Eu não sei se você vai entrar nisso. Tá, então, primeiro, para direito ou comunicação. Primeiro, eu estimulo as duas áreas, tá? Às vezes as pessoas me procuram, João, eu quero fazer jornalismo, o que você acha? Eu quero fazer direito, o que você acha? Eu acho as duas maravilhosas. Eu acho que, assim, para resumir e não me alongar muito, jornalismo é uma profissão que vai ser essencial para o futuro. Por mais que pode parecer um paradoxo, porque a gente vive um tempo em que as grandes redações não existem mais como existiam na época que eu estava me formando, não empregam tanto, mas a gente vive um tempo de jornalismo feito por todo mundo, né? Difundiu. A gente aqui está fazendo, tem um lado bom da democratização, permite com que você, por exemplo, possa falar da R. Monteiro de maneira aberta e de maneira chegar, e muitas pessoas chegarem, mas por outro lado traz um risco. Também. Porque a gente não tem aquela curadoria que só o profissional sabe fazer, de separar o joio do trigo, de ver de onde é a fonte de informação, de checagem. E isso, acho que a sociedade está percebendo a importância disso conforme vai avançando a inteligência artificial, conforme vai avançando as fake news, a maneira com que as pessoas, a facilidade com que o cidadão comum tem de produzir conteúdo, e vai ficando um bolo que eu acho que só o profissional vai ter a capacidade de fazer essa curadoria, de fazer essa checagem e ajudar, não é substituir, é estar ao lado de quem está produzindo esse conteúdo de forma amadora, de ser um consultor dentro das empresas, ter uma pessoa de comunicação, dentro dos governos, ter alguém de comunicação, e também nas redações, e também nos podcasts, e também tem mercado. Eu acho que talvez não para o jornalista como a gente conhecia no passado, mas para o profissional de comunicação, eu acho que é uma carreira do futuro. Defendo isso e acho que é por aí. O direito também. Eu acho que a gente vive um tempo de profunda transformação social. Profunda. A gente vive uma revolução como, talvez, com o passar do tempo, a gente vai perceber o impacto dessa revolução. É a revolução que alguns chamavam de quarta revolução industrial, que é uma revolução no modo das pessoas produzirem, mas ela é mais do que isso. A inteligência artificial, somada com a experiência que nós tivemos de 3, 4 anos atrás da pandemia, que foi uma experiência marcante, que hoje a gente fala num pós-pandemia, como se falava antes num pós-guerra, essa soma tudo, você mistura nesse caldeirão, tecnologia, inteligência artificial, mudança na forma das pessoas trabalharem, se relacionarem. É um caldeirão que transforma a sociedade numa coisa em ebulição que ninguém sabe para onde está indo. E quem é a força capaz de organizar um pouco isso, e sempre vem, o direito ele sempre vem a reboque, o direito nunca está na frente, não é o advogado que cria a solução, não é o advogado que vai ser o revolucionário, o advogado acompanha essa evolução social, mas ele organiza.
Então a sociedade está precisando de bons juristas, mais do que bons advogados, boas pessoas que pensem nas leis, que pensem na maneira com que a sociedade vai se organizar, até que ponto deve-se, por exemplo, discussões que estão aqui em pauta, a regulamentação das redes sociais. Não é tão banal e tão simples a ponto de, eu sou contra ou sou a favor. Por isso que eu falei que eu sou a favor do ponto de interrogação. Vamos debater, vamos discutir até que ponto a inteligência artificial ela é benéfica ou não. A gente está fazendo isso em benefício das pessoas, porque senão não vale a pena. Tipo, se tá só tirando emprego ou tá melhorando os empregos. São mais dúvidas do que respostas. Né? Sim. Ela tá... Até que ponto ela é perigosa, até que ponto ela é salvadora. Porque ela é uma coisa e é outra também. Não é uma coisa ou outra. Isso vai caber a nós, como sociedade, fazer novos pactos. Que o direito vai lá para formalizar esses pactos. Essa linha não vamos ultrapassar porque vai trazer morte. A gente vive uma crise enorme, para finalizar esse raciocínio, que é uma crise ambiental também, que é de esgotamento de um sistema onde o planeta dava conta de absorver tudo isso. Então, soma essa equação toda, um planeta que talvez não aguente mais a maneira com que a gente acostumou a usufruir dele. Então, o direito também está aí para dar esses limites, para falar, até aqui pode, até aqui é melhor não. Então, a gente criminaliza certas condutas, a gente torna outras não desejáveis e o direito vai organizando. Então, eu acho que são duas profissões do futuro e eu adoro ter feito as duas porque me faz não envelhecer, eu amadureço, eu acho que eu tô numa outra fase do que eu estava 10, 15 anos atrás, mas eu acho que eu estou alinhado com o que está vindo, graças um pouco a essas duas formações e a maneira com que eu vejo elas. Muito legal. E aí para a área do empresarial, né, do empresariado, que você comentou que quando você fez jornalismo era uma questão diferente, aí veio o seu Begali. E hoje como que é para você, assim, qual é um apoio seu? Por exemplo, a R Monteiro acaba apoiando você, mas como que é ser um advogado e receber esse apoio de contabilidade que até então também existem as piadas que falam que advogado e contador não se dão bem. E aí como que é a sua percepção em relação a essa relação toda? Eu vou ter que voltar a falar do Valdivo Begali, né? Porque são aqueles professores que marcam. E eu lembro que uma das lições, e que eu acho que é um conselho mesmo, é que eu tô olhando para você para falar, você quer empreender, um conselho mesmo, e não tô falando isso porque eu tô na frente do Cosme, que é sócio de uma contabilidade que eu admiro muito, que é a R Monteiro. Mas uma lição que o Begali me trouxe, você tem que começar com um bom contador. Tipo, para você estruturar um bom negócio, você precisa ter a cozinha em ordem. Não adianta você ter um sonho bonito, não adianta você ter uma ideia bonita e você ter a melhor das boas intenções, se você não consegue minimamente organizar essas ideias e colocar ela em números, e colocar ela de uma maneira estruturada. Então, começa com um bom contador, depois você estrutura o resto. Porque já que você precisa, né, a empresa, para você constituir empresa, você vai precisar de um contador, então não pega qualquer um. Pega um bom contador, investe um pouquinho em contador, apesar de que não é caro você ter um bom contador, é questão de procurar um bom contador. Mas procure um bom contador para começar. Eu falo isso assim, de verdade. Se você não me fizesse essa pergunta, eu falaria isso de toda forma. Estruture a partir daí. Contabilidade. A partir do momento que você tem uma boa contabilidade, você consegue, e eu não acho que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. O empreendedorismo é a arte também de você fazer o que é possível com o recurso que você tem. Então você começa com uma boa contabilidade, mas nunca perca a noção de que você está estruturando a empresa do futuro já no começo, que você precisa ter a ideia departamentizada, de ter um comercial, de ter um administrativo. Isso, uma boa contabilidade ajuda você, desde do dia 1, do dia 0, na verdade, a pensar dessa forma, porque ela traz objetividade ao negócio. Uma boa contabilidade não é só a parte dura e fria de fazer os relatórios contábeis, de apresentar Não, ela vai no âmago e fala, olha, eu estou vendo aqui, talvez você esteja com problema de faturamento, talvez você tenha... Então, é uma dica de ouro que eu acho para empreender, comece estruturando da parte dura e da cozinha do seu negócio. Depois,
depois que você consegue isso, é a questão da persistência mesmo. Parece um chavão, mas é você saber bem o que você quer, onde você quer e construir isso. Pelo menos essa foi a minha experiência, tá? Outras pessoas podem ter outra. É passo a passo, é ano a ano, é cliente a cliente, é experiência a experiência, é tentativa e erro, é aprendizado. Então você tem o lado do estudo, mas você tem um lado que só a experiência prática traz. E quando você tem base, você tem um chão, E aí vamos dar exemplos mais banais. Por exemplo, não misturar a sua conta pessoal com a conta pessoal da empresa. Ter um dinheiro reservado para contingências, para você poder fazer pequenos investimentos. Eu falo pequeno porque no começo é pequeno mesmo, mas tudo bem tá ser tudo pequeno, bem ser né, pequeno. No começo. É esse pequeno que vai te dar chance, um computador a mais que você compra, que você conseguiu guardar para comprar um notebook, vai te dar a chance de você, às vezes, conseguir um novo cliente, que aí vai dar a chance de trazer um estagiário para sentar naquele computador, e esse ciclo vai rodar. Então, você precisa perseverar, fazer as coisas aos poucos, mas já pensar lá na frente. Então, esse é um ponto. Então, hoje, a gente tem muito apoio, conseguimos, felizmente, construir essa rede de relacionamentos que ajudam muito o empresário. A contabilidade é um deles, mas para além da contabilidade, e aí entra na parte daquele pilar da gestão que eu coloquei, tem um serviço específico que eu consumo da R Monteiro, e que existem outras empresas que fazem por aí, mas a R Monteiro é uma que eu recomendo demais pela confiança que eu tenho, que é o BPO financeiro, porque entra nessa questão de profissionalismo. A gente terceirizou a área financeira do nosso escritório, e eu acho que hoje esse é um dos diferenciais. A gente consegue ter um escritório organizado em termos de números, que a gente consegue enxergar exatamente o que dá lucro e o que não dá. A gente consegue ver se, por exemplo, a gente atende a área trabalhista empresarial e também faz algumas reclamações trabalhistas. A gente avalia o quanto cada área está trazendo para tomar decisões estratégicas de negócio. E só um BPO organizado com os relatórios que trazem periodicamente para a gente, permitem que a gente tome decisões não no escuro. Eu não teria condição de ter, no tamanho que eu tenho, um financeiro interno que me desse esse grau de organização, mas eu tenho condição de ter um financeiro terceirizado que me traz o mesmo resultado, talvez até melhor em alguns pontos do que se eu tivesse lá dentro. Então eu não abro mão disso, de ter um BPO. O BPO da R Monteiro eu recomendo muito. E tem um outro aspecto, ele traz transparência na minha sociedade. Se tem uma coisa que eu zelo muito, é pela minha sociedade. A gente tem uma relação como sócio que eu acho muito cara e muito importante. E é outra coisa que eu recomendo para que o empresário busque esse parceiro. Você precisa buscar parcerias, e você ter uma boa parceria dentro do seu negócio é fundamental. A gente confia muito um no outro, e nessa confiança ela vai muito além daquela não desconfio. Não desconfio que vai rolar. Não, confiança, eu confio que no momento difícil que eu passar, você vai me cobrir, que no seu momento eu vou cobrir, que nós não vamos fazer corpo mole, que eu não vou fingir que eu tô trabalhando e você também não. Tá tudo bem entre a gente. Os dois querem construir, cada um tem um caminho, mas os dois querem e tem essa confiança. Porém, a gente não precisa concretizar essa confiança. O dia a dia, né, até a experiência de advogado traz essa gato escaldado. Uhum. Mesmo nas famílias, né, acontecem as brigas. Como eu falei que a gente tem experiência em direito de família, às vezes irmãos que viveram em harmonia a vida inteira, a hora que perde o chefe da família, começam a recordar algumas frustrações e muitas vezes a briga que acontece ali, ela parece que é uma briga por patrimônio, mas não é. O patrimônio é só um símbolo de frustrações. Você deu mais importância para ele em determinado momento, e isso vai estourar no patrimônio. Com sócios também pode acontecer de hoje ser uma relação excelente e que no momento, por alguma circunstância, não ser. Então o BPO ele traz essa transparência dos dois sócios, se tivessem 3, 4, estarem presentes acompanhando os relatórios feitos por um terceiro, com muita transparência de cada centavo que é gasto na empresa. Isso é importantíssimo para que a gente tenha uma empresa saudável, e na ponta quem ganha com isso é o meu cliente, porque o meu cliente tem uma empresa saudável, que não tem brigas internas, que não tem
puxação de tapete, os dois e a equipe toda, hoje somos em 4, os 4 não estão perdendo tempo discutindo se a empresa tá A, B, se você tá fazendo A. Não, nós estamos ganhando tempo discutindo como resolver o problema do cliente. Em casa está bem resolvido. Então, eu agradeço, porque o trabalho de vocês tem um trabalho que é remunerado, que é a parte do negócio, do business, mas tem muita vocação. A R Monteiro, assim, nisso eu acho que tem muita coisa em comum. A R Monteiro gosta de prestar o serviço que presta, porque gosta de apoiar o empreendedor. A R Monteiro gosta de ver os negócios crescerem. Vocês, como empresa, têm essa característica muito forte de se aproximar dos clientes de vocês e de virarem uma referência para além da contabilidade. As pessoas procuram o Cosme, procuram o Luiz, procuram a Fabi, né, procuram a Diane, procuram, né, todo mundo da equipe de vocês como referências nas áreas em que vocês estão, para indicações. Olha, você conhece alguém que pode me ajudar nisso? Isso vem muito desse serviço que vocês começam numa contabilidade tradicional, mas extrapolam, absorvem muita coisa e também indicam muito. Isso faz parte da vocação de vocês. Então, hoje a R Monteiro é um grande parceiro da TVA e a gente deve muito a vocês, tanto nessa área de apoio, quanto também de negócios. A gente tem alguns clientes em comum e é muito bom atender. E você que falou da brincadeira de que advogado e contador não se entendem, eu acho que a gente se entende maravilhosamente bem, porque para a gente atender um cliente que é bem assistido por uma contabilidade é muito bom. A gente já sabe, já não parte do zero. O contador, muitas vezes, ele vai operacionalizar aquele desenho jurídico que a gente pensou, ele vai construir isso junto com a gente na prática. O contador, Vamos fazer um paralelo aqui com as profissões da área da saúde, para as pessoas entenderem. Eu não estou falando em hierarquia, não. Estou falando numa questão mais do dia a dia. Se o médico é aquele que vai fazer o diagnóstico, vai fazer um plano de tratamento e tal, mas na hora do vamos ver, a hora que o paciente entra num hospital, ele vai precisar do trabalho da enfermagem, que vai precisar saber fazer uma sutura bem feita, que vai poder fazer E olha, todo o meu respeito ao profissional de enfermagem, quem teve e já passou por situações familiares que precisou do apoio, a enfermagem é fantástica, né? Uhum. Então, que vai saber pôr a mão na massa e executar aquele plano que o bom médico fez, o médico muitas vezes não vai pôr a mão na massa e não vai fazer isso acontecer. Então, e aí eu extrapolo também para o enfermeiro, também para o fisioterapeuta, para toda a equipe que está lá no dia a dia. Aqui é a mesma coisa. Às vezes o advogado faz um grande projeto, mas lá na ponta o contador não está sabendo operacionalizar, não sabe como fazer isso acontecer num e-social, não sabe como traduzir isso para a operação do cliente, aí a gente trava e começa a ter problemas. Quando você tem uma contabilidade que está alinhada, o cliente ganha muito, porque ele consegue ver o dia a dia que a contabilidade traz muito forte e começa a ver os limites que o advogado consegue levar a ele. Eu sempre falo, não é incompatível, muito pelo contrário, é complementar. O nosso trabalho de advogado e o do contador um pouco é isso também. Ele está mais ligado, vamos fazer outra analogia, eu gosto de analogias porque eu acho que ajudam a explicar. O empresário, ele gosta de acelerar, ele tem que acelerar, ele tem que pisar fundo, ele precisa ter um carro potente e tal. O advogado, o contador, esses trabalhos ele precisa ser um bom sistema de freios, ele precisa ajudar o cliente a saber que se ele precisar pisar e recuar, ele vai conseguir, senão ele não acelera tanto. Não adianta o cara ter um carro muito potente e não confiar no freio, ele não vai pisar fundo. Agora, se ele confia, ele pisa, porque a hora que precisa, ele pisou, brecou. Então, o advogado, às vezes, é isso. Eu falo, as outras áreas, empreenda, todas são importantes, mas tenha arrumado a casa, tem essa parceria, essa dupla. E aí entra meu lado músico também. Eu adoro música, sou apaixonado por rock, por bandas, por música. Então, eu acho que, fazendo mais um paralelo, contador e advogado para o empresário é como para uma banda a bateria e o baixo. Eles trabalham juntos na cozinha. Eles estão ali, tira o baixo, tira a bateria, a guitarra brilha, o vocalista brilha, o teclado brilha, mas sem a bateria e o baixo está faltando a base. Se o empresário ele tem um comercial maravilhoso, um operacional maravilhoso, mas não tem uma cozinha, um jurídico com uma contabilidade bem organizada, vai ter um solo bonito, vai ter tal, mas será que sustenta? Então, é mais ou menos, acho que é por aí.
Nossa, legal. Bom, a gente vai pro terceiro pedaço aqui do nosso podcast, que já é no finalzinho já, a gente já tá para finalizar. Eu tenho uma pergunta-chave depois que eu queria fazer para você, mas eu vou deixar ela pro final, porque aí você vai entender o porquê. Eu queria que você só me desse um deslumbre, assim, do que você tem visto. Você disse que é focado no direito do trabalho, para falar um pouco de futuro, né? O que você tem visto aí, acha que é uma tendência? A gente fala muito de inteligência artificial, você trouxe também nessa questão da importância de curadoria para informação, mas o que você tem visto aí da relação do trabalho mesmo? Do direito do trabalho, o que tem de perspectiva? Como que você entende que essa IA vem intermediando essa relação empregador-empregado? Nossa. E eu queria que você finalizasse a sua fala também falando se a IA vai substituir os advogados. Então vamos lá. Eu acho que esse é o ponto, esse é um dos pontos mais importantes dessa revolução que nós estamos vivendo. Então eu estou muito bem posicionado. Tá na área do direito do trabalho me proporciona enxergar e tentar contribuir com esse caldeirão de coisas que estão acontecendo. Porque parte importante dessa revolução que nós estamos vivendo trata-se da maneira com que as pessoas enxergam o trabalho e com que as pessoas se relacionam com o trabalho nas suas diversas formas. Essa transformação que se acelerou com a pandemia, mas que vem um pouco antes dela, talvez não tão pouco antes, é um crescente, mas se acelerou, ela transformou radicalmente a maneira com que as pessoas enxergam o trabalho, até como definição de vida. Antigamente as pessoas falavam, eu, João, sou advogado, eu, Cosme, sou contador, eu, tal, sou médico e tal. A gente continua sendo advogado, médico, contador, mas isso já não é mais a definição principal, principalmente para uma geração que está chegando aqui. Antes de ser advogado, antes de ser médico, de ser contador, as pessoas têm percebido, e a pandemia acelerou isso, que elas são mais que isso. Elas são humanas, elas são consumidoras, elas são eleitores, elas têm os seus hobbies, elas têm os seus gostos, elas têm suas preferências, elas são muito mais do que a profissão. Isso é revolucionário na maneira com que elas enxergam as empresas que estão ofertando vagas para elas. Já não é mais aquela coisa unilateral da empresa chamar e a pessoa trabalhar. Você precisa conquistar o seu colaborador da mesma forma que o colaborador tem que conquistar o seu entrevistador. Então, isso para o direito do trabalho, ele tem um impacto cultural que se reflete nas leis e na organização tremendo, e que vai refletir agora numa das grandes discussões do momento, que é do trabalho PJ ou do trabalho CLT, por exemplo. Porque o trabalho CLT é uma construção, ele é fruto de grandes conquistas que vieram, assim, eu costumo dizer que o direito do trabalho é o direito mais vivo, é o direito mais social que existe, porque ele não nasce exatamente do Congresso. Embora o Congresso venha fazer as leis, regulamentar, o direito do trabalho ele nasce da luta, ele nasce do confronto e do conflito natural que existe entre empregado e empregador. Então, o empregado de um lado querendo melhores salários por menos tempo de trabalho e mais qualidade de vida. Tudo legítimo. O empresário do lado querendo mais eficiência, que significa receber menos, trabalhar mais, lucrar mais. Recursos, é disso que o empresário vive, otimizar recursos. Também legítimo. Só que isso chega a um ponto em que isso dá conflito, porque é do jogo. E é esse jogo que cria o direito do trabalho, porque à medida que a classe trabalhadora se organiza, primeiro através das corporações de ofício, e vai evoluindo nos sindicatos, e consegue reivindicar melhores condições de trabalho, essa luta vai criando conflitos, e esses conflitos vão sendo regulamentados. Então, vem a jornada de trabalho, o limite da jornada de trabalho, salário mínimo, férias, tudo isso são conquistas. Não é que cai CLT veio em 45 e é super antiga. Não é bem assim. A CLT ela pode ter sido feita na época do Getúlio, mas ela foi atualizada, ela é fruto de uma série de... E ela traduz um momento do mundo que ainda convive com o mundo de hoje. Uma coisa não substitui totalmente outra. Então, ela é um modelo.
que está aqui para mediar esse tipo de relação. Porém, como as pessoas já estão se vinculando com o trabalho de uma forma diferente, elas também estão buscando outras formas. O trabalho não ser tão central na vida, às vezes buscar o empreendedorismo também como alternativa, composição de formas de renda variáveis, eu componho um pouco aqui, um pouco ali, tenho 3 profissões, 2 profissões, então começa a ficar um pouco mais fluido isso. E isso vai traduzindo em outras formas de relacionar, através dos contratos de prestação de serviço. E como toda mudança social traz conflitos dentro do direito. O direito vai atrás, ele vem a reboque, ele vai se organizando naturalmente. Hoje a gente vive essa grande transformação. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem prestigiado ultimamente o modelo de contratação entre empresas, o que chamava-se de pejotização e ainda se chama. Então isso é uma transformação um pouco radical. É radical porque ela está, na essência, ela está discutindo até a competência da Justiça do Trabalho. Quem vai discutir se a pessoa é empregado ou não? Antigamente não tinha dúvida, é a Justiça do Trabalho. O Justiça do Trabalho discute o empregado CLT e discute também aquele que não é CLT, mas acha que é. Traduzindo. O Supremo está dizendo o seguinte, está caminhando para isso, ainda a decisão não está definitiva, mas está caminhando, olha, se você prestou um contrato de prestação de serviço entre 2 empresas, e você tem capacidade para isso, eu não estou falando do empregado hipossuficiente, aquele que trabalha em empregos de menor complexidade, mas está falando de um médico, um advogado, diversas outras profissões aí que a gente imaginar, veterinário, os universitários, profissões liberais, etc. Você formou um contrato. Não faz sentido essa visão do Supremo, tá? Não necessariamente é a minha, embora eu entenda e me alinhe em alguns pontos. Se você fez um contrato, estava tudo certo, depois que acabou esse contrato, você vai falar que você era empregado? Isso talvez não esteja certo. Então o Supremo está falando, não, se você fez um contrato, se o contrato você não foi obrigado, se você não tem vício nenhum, ele está valendo. E está indo mais além. E quem vai discutir isso não é mais a Justiça do Trabalho. Quem vai discutir isso é a Justiça Civil, porque ela vai ver só os requisitos desse contrato. Foi agente capaz que assinou? Foi uma pessoa? Houve coação ou não? Tudo bem, teoricamente isso faz sentido. Porém, na prática, isso pode significar uma atrofia muito grande do direito do trabalho, que não é positivo. Eu não enxergo dessa forma para a sociedade, para as pessoas, mesmo quem defende. Ruir esse sistema que foi construído há muito tempo vai ser prejudicial até para os empresários, não é benéfico. E por que eu acho que vai ruir? Porque na prática, uma vez que a Justiça do Trabalho não vai ser competente para separar esse joio do trigo, o caminho natural é que todo mundo terceirize tudo. Terceirize não, pejotize tudo, porque a terceirização é outra coisa. Embora seja parecido, mas é diferente. Todo mundo vai falar, se eu tiver o contrato formal, se eu tiver tal, e aí vai mascarar relações que na verdade não são, e a Justiça Civil, eu não sei se ela tem esse preparo, se ela tem essa visão que historicamente a Justiça do Trabalho construiu e tem, para separar, se ela só for ver a gente capaz e tudo, vão passar contratos que não são. Então vai ser fácil para o empresário, num primeiro momento, fugir da Justiça do Trabalho. Só que eu acredito que a conta vai vir, porque, como eu falei, o direito do trabalho é vivo, ele nasce do conflito entre interesse. E o conflito do interesse não morre porque a Justiça do Trabalho mingua. Ele continua, ele só não vai ter os canais para serem resolvidos. E aí vai refletir em perda de produtividade, perda de arrecadação tributária e uma série de consequências que eu não dá para a gente aprofundar aqui, mas enfim... que impacta. E agora, para terminar a resposta indo para a questão da IA, se eu acho que a IA vai substituir o advogado de direito do trabalho? Sim e não. Ela substitui sim, ela substitui muito trabalho de advogado, principalmente no começo de carreira. Eu me preocupo um pouco com a empregabilidade, com a maneira com quem está saindo da faculdade vai achar, porque vai ter que encontrar outros caminhos e outras competências para se colocar nos escritórios. Porque o trabalho que o estagiário fazia, hoje a IA faz com muita competência, né? Porque tem um advogado vistoriando que consegue dar os inputs corretos, consegue filtrar a resposta, é o que fazia com o estagiário. Consegue treinar a IA como treinava um estagiário.
Então, vai ser nesse primeiro impacto, vai ser um pouco mais difícil essa entrada. Não é impossível, mas vai ser um pouco mais difícil. O estagiário de direito vai ter que, talvez, entrar num estágio um pouco mais avançado do processo produtivo, e para isso ele vai precisar se formar um pouco mais, ele vai precisar buscar alguma especialização, vai precisar, talvez, até tecnologia, aprender a ser um grande operador de redes sociais, não, de inteligência artificial. Vai ter vários caminhos, mas ele vai ter que talvez se preparar melhor para entrar um pouquinho mais na frente. Então, eu acho que substitui em parte o trabalho do advogado, mas não vai substituir o que o advogado tem de mais importante, que é essa parte humana, que é a tradução do problema, que é o entendimento do problema, que é saber lidar com esse problema no dia a dia, porque o problema que você constrói no relacionamento humano, você resolve no relacionamento humano. Não é a máquina que vai resolver um problema que foi criado entre humanos. Tipo, seja uma briga de família, seja um conflito no trabalho, seja um conflito dentro de uma sociedade. É um conflito humano, que é a nossa matéria-prima. A IA vai nos ajudar muito, às vezes, a rever um contrato, a redigir alguma cláusula, mas o projeto disso, a solução que a gente procura dar, está dentro do raciocínio e da formação do advogado. Então, o conselho, se é que eu posso dar conselho para algum advogado, para algum colega em começo de carreira, para que não perca de vista o potencial dessa ferramenta. Ela é fundamental para trazer atalhos. Mas, por outro lado, não perca de vista também o nosso diferencial, que é o lado humano. O advogado tem que ser, mais do que nunca, um grande conhecedor da natureza humana. Essa é a nossa matéria-prima e é isso que nos diferencia, e para isso não vai ter, pelo menos a curto e médio prazo, não vai ter inteligência artificial que vai substituir. Muito legal. Deixa eu ver. Eu tenho... vou te fazer essa pergunta que eu queria muito perguntar ela pra gente finalizar então o podcast. Você foi uma pessoa que sempre estudou, acabou tendo aí a oportunidade de se encontrar num propósito dentro da comunicação, já intencionalmente foi pro direito e conseguiu dentro do direito encontrar essa conexão com você mesmo. E aí é legal que você traz essa, de forma inconsciente, mas racionalizada, a interpretação dos seus pais na sua vida, desse cuidado e tal. E aí você passou por uma transformação também que aí a gente não tem curso para fazer, que é a sua paternidade. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu filho. Nossa, você falou da sua esposa, né? E aí eu queria que você falasse dele também. É o ponto aqui que estava faltando mesmo para trazer no podcast, porque eu acho que foi tão bom esse bate-papo, porque eu agradeço a oportunidade, Cosme, porque me deu a chance, que é uma delícia, de a gente revisar a nossa trajetória, entender, porque nem tudo no dia a dia fica tão racionalizado assim. A coisa flui conforme a conversa flui. Então isso nos dá a chance de organizar. E nessa organização da minha trajetória, não dá para não trazer o impacto, que foi um dos grandes impactos que foi na minha vida, que foi a paternidade, né? Que foi o Brian, né? O Brian é meu filho, ele veio por via de adoção, e isso foi transformador também na nossa jornada, minha e da Carol. Como você falou, não tem curso, mas precisa de muito estudo, na verdade. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que essas novas gerações, a nossa geração e as gerações que vêm depois, eu falo, nossa, você é um pouco mais novo que eu, mas eu acho que está na mesma linha, assim, ela já tem uma visão um pouco diferente da dos nossos pais, dos nossos avós, de que a gente precisa se preparar para as coisas da vida para além do trabalho, né? Então, a paternidade e a maternidade, ela tem uma gama de conhecimentos muito grande que exige estudo, exige preparo. E não só a maternidade e a paternidade por adoção, ela também exige um preparo diferente. E eu gosto muito de falar de adoção, na verdade. Para mim não é nenhum tabu, para minha família não é nenhum tabu. O Brian sabe da origem dele, né? O Brian, a gente sempre foi muito aberto, muito transparente, também por conta do estudo. Antigamente existia uma ideia de que para preservar a criança, hoje em dia isso é consenso entre os profissionais, de que você precisa dar para
pro seu filho a verdade e a ferramenta para que ele se entenda como pessoa. Ele precisa entender a origem dele, como que aconteceu e tudo. Então, o Brian, nós adotamos ele com 2 aninhos, né? Ele chegou na nossa casa, nós éramos um casal já de 10 anos de relacionamento sem filhos, com muita experiência nessa configuração. João, Carol e o cachorro Ringo, que também é o outro elemento da nossa família, já também um cachorro idoso, já vai fazer 15 anos. E era essa nossa configuração. De repente chega uma criança e é sempre um impacto muito grande essa chegada. Então, a adoção ela tem alguns estigmas e ela tem algumas romantizações que eu acho importante a gente desmitificar. Eu acho legal ter essa oportunidade. A gente ouve muita gente falando sobre isso, mas quanto mais conteúdo tiver, melhor. Muito melhor. Porque assim, não é aquela coisa, não é caridade. A gente não adota porque nós somos melhores ou porque nós estamos querendo salvar o mundo. Não é nada disso. A adoção é uma via de parentalidade, assim como é a biológica. A gente adota por diversos motivos, mas na essência é porque nós queremos ser pai, queremos ser mãe. Então é uma via de conseguir o objetivo de concretizar isso. E não tem caridade, por outro lado não tem salvador, nós não estamos aqui nós só somos pais e mães do Brian. Por outro lado, também não existe aquele romantismo de que se fala, mas assim que você viu a criança, tocou sino e você despertou para não é assim que acontece. Pelo menos não foi com a gente e não é com muita gente. Então, pode ser com alguns, mas não é com todo mundo. É um processo também. A gente encontra esse processo em outras vias de parentalidade, como no biológico. Você vai se vinculando, você passa por fases, a mãe passa por puerpério, né? O pai passa por adaptações, a criança passa por adaptações. O Brian chegou com 2 anos, ele chega num lar que não conhece ele já tem uma historinha, ele já tem uma bagagem, ele tem um passado que é dele, que ainda nem abro muito porque é dele, o momento dele ele vai falar, mas traz uma bagagem pessoal, traz o tempo que ele viveu longe de casa e uma família que ele a princípio não conhece. Então é um tempo de adaptação. É um tempo de convivência e de construção de vínculos. Então, é preciso que a sociedade evolua nesse entendimento também do que é a adoção, porque não é fácil, ela traz muitos desafios, você precisa construir uma rede de apoio grande para que dê conta de uma criança que está chegando com todas esse passado. Não dá para ignorar, é diferente em alguns pontos, embora o amor e a paternidade não sejam, a gente é pai do mesmo jeito, a gente tem, mas a via é diferente, então é óbvio que se você não teve a gestação, se não teve os 9 meses de preparo, se veio de uma outra realidade, isso vai impactar. E você não enxergar isso, vai só retardar um processo de vinculação. Então a gente apanhou muito. A gente no começo errou, acho que como todo pai erra, como toda mãe erra, a gente errou, a gente às vezes passa do ponto e dá mais bronca do que deveria, às vezes é permissivo, e vai construindo, né? Vai construindo, hoje essa realidade de telas, quanto que você vai dar até aos poucos. Os problemas, o começo, a gente está muito focado em construir essa relação e esse vínculo. Conforme o vínculo vai acontecendo e que isso vai crescendo, a gente passa a ter os problemas da paternidade normal. Eu mesmo, pai traindo, a nossa paternidade é normal, mas passa a ter os problemas que todo mundo tem, rede social, tela, educação, a escola, como é que vai e tal. Então hoje eu sou uma pessoa muito realizada, o Brian é assim, a grande paixão da minha vida, da minha e da Carol, a gente vive por ele dá um norte diferente na nossa vida, ele trouxe todo um colorido especial
legal para a nossa vida, porque ele traz essa perspectiva de infância numa fase de vida que nós já não somos crianças. Então a gente consegue enxergar a vida de uma forma, mas perde um pouco o contato com aquela primeira infância. Então a chegada do Brian, ela trouxe para mim uma transformação muito mais profunda do que toda essa minha trajetória que eu tive a alegria de revisitar nesse podcast. Então, a minha viagem para Londres, todas as minhas formações, direito, advogado, pós-graduação, o encontro com a Carol, o encontro com meu irmão, que foi no útero, com meus pais, tudo isso é muito marcante na minha vida. Mas a chegada do Brian talvez seja a grande revolução na minha vida, porque ele traz luz para tudo isso, que faz com que a gente enxergue, e ele dá um sentido e um propósito para a vida que nada mais deu até então, que é essa noção de transcendência, de olhar para além da minha existência. Quando eu vejo todos os papéis que eu desempenho no mundo, hoje o meu papel mais importante e o papel que eu tenho mais prazer e também preocupação, porque por ver essa importância toda, que eu quero acertar mais, é o papel de pai do Brian. Porque o que eu quero é que ele se realize e seja o melhor Brian que ele pudesse ser. Não o meu projeto, mas o dele. Mas que ele possa ser o máximo disso. Mas que eu possa também plantar nele todas os sementes e valores que eu entendo como correto nessa construção, para que ele possa de alguma forma, transformando e fazendo do jeito dele, mas que ele consiga absorver assim, valores de respeito ao próximo, que ele consiga enxergar as desigualdades, os problemas que existem na sociedade, que ele consiga não ser alheio à dor do outro, enxergar quando uma pessoa está sofrendo e poder ser solidário, poder respeitar as outras pessoas, as diferenças, respeitar o sexo oposto, respeitar as identidades diferentes de gênero e de escolhas que a vida traz, seja de orientação sexual, seja religiosa, seja política, que ele possa ser uma pessoa aberta, boa para o mundo, com valores, né? Então, mais do que o que você quer que o Brian seja? Quer que ele seja advogado? Quer que ele seja jornalista? Eu quero que ele seja uma pessoa feliz, eu quero que ele seja uma boa pessoa. E isso na minha visão, eu tenho não sou exatamente uma pessoa religiosa, mas tenho uma espiritualidade. Então, o Brian me trouxe uma perspectiva de espiritualidade muito forte, de entender as sementes que a gente planta nesse mundo, e ele vai ser um portador, não só ele, as pessoas que convivem com a gente, todas elas levam um pouquinho da gente, mas o filho leva muito. Então, nessa construção de dia a dia, de uma maneira egoísta, porque a gente está querendo formar o nosso filho, que ele seja feliz, mas também é um jeito de a gente viver para sempre. Através dos filhos, porque vai o neto, e depois, se não tiver neto, ele também vai conviver com mais pessoas, ele vai ter outros contatos e a roda vai girando. Então, o Brian hoje é a luz que olha para trás e ilumina todo o meu passado, mas também é um farol para frente, que faz a minha vida ter sentido e eu poder, junto com a Carol, ter esse grande projeto de vida que é criar uma pessoa boa, que ele tem se transformado, e uma pessoa cheia de potencial, que é o Brian. Muito legal. Eu sou muito feliz, né? A gente teve uma questão aqui com a Gada, então eu vou repetir as palavras. Eu fui muito feliz em conhecer essa história. Tive a oportunidade de ouvir ela por completo. Sou muito agradecido e, assim, é incrível da forma como foi, como aconteceu. E eu te parabenizo, não por essa questão que é o que você falou, né? Não existem heróis nessa história, mas existe um pai que está querendo fazer o melhor pelo seu filho, permitindo que esse filho seja uma pessoa melhor, que é o que você vai ensinar pra ele, que você passou aqui pra gente aí, com a sua história e com a sua perspectiva. Obrigado, então, João, obrigado demais pela sua participação, pelo seu carinho, pela oportunidade de te conhecer. Acho que é incrível, assim, a troca que a gente teve aqui. Espero que você tenha gostado também do podcast. Nossa, e para vocês que nos assistiram, a gente deixa aqui na descrição do vídeo todos os links de acesso das redes sociais da R. Monteiro e dos contatos do João também. Então, se você precisa de advogado, dá uma olhadinha aqui embaixo, clica aqui e fala com ele, que eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho dele. E a gente se vê no mês que vem com mais um episódio do Pode Contar. Beijo!